sejam bem-vindos novamente ao nosso VVV, Vendas, Velhos e Vinhos. Eu estou aqui junto com o meu amigo de mais de 30 anos, Zé, que são dois velhos vendedores e que também gostam de vinhos. Exatamente. Antes de mais nada, pessoal, por favor, joinha para espalhar essa mensagem para quem também curte esse assunto, compartilhem com seus amigos, comentem que a gente curte receber seus comentários e respondemos eles. E assine o nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que houver um novo assunto. E se não gostarem, pode meter o pau que a gente responde com todo carinho para vocês. É isso aí. Estamos aqui direto dos estúdios da Red Minds, nosso parceiro na gravação desses nossos podcasts. Além disso, também contamos com o apoio dos nossos amigos do Empório Vinho do Sul, do nosso amigo Bira, da Simoni, que nos ajudam a escolher, fazer a curadoria e escolher o vinho que a gente vai abrir e compartilhar com vocês. Então, muito obrigado por todos esses nossos apoiadores. E sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre por que poucos vendedores vendem muito e muitos vendedores vendem pouco. Antes da gente começar a bater bola, eu queria trazer para vocês, inclusive eu citei isso no meu livro. Existe, se você procurar na internet... Ô, gente, não dá nem para perceber que o livro dele está ali no canto, tá? Que ele fica fazendo propaganda descarada no podcast. Pode continuar. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Ajudou muito agora, viu? Muito obrigado. Mas voltando aqui à nossa vaca fria, se você procurar na internet, você vai encontrar uma suposta pesquisa feita por uma American Sales Association, que eu confesso que eu fui atrás quando eu tive acesso a essa entre aspas, suposta pesquisa, e a verdade é que eu não encontrei a veracidade nem da pesquisa, nem da existência dessa American Sales Association. Mas ela traz algumas estatísticas que, mesmo que não sejam exatamente precisas, pela minha experiência de mais de 30 anos como vendedor, elas devem estar muito próximas da realidade. Então eu vou trazer essas estatísticas só para fazer o pano de fundo aqui do nosso bate-papo, tá, Zé? Então olha só o que essa tal American Sales Association diz o seguinte: 48% dos vendedores nunca fazem follow-up de um contato feito. 48, quase metade. Olha, eu acho que é mais, mas tudo bem. Por isso que eu falo, tanto faz se o número está certo ou está errado, porque se não é preciso, está muito perto da realidade. 25% dos vendedores param no segundo contato, ou seja, faz um follow-up e desiste. 12% param no terceiro contato. 10% fazem mais do que 3 contatos. Agora, olhando do outro lado da moeda que essa suposta pesquisa traz, apenas 2% das vendas acontecem no primeiro contato, 3% das vendas no segundo contato. Ou seja, a teoria da venda do impacto já não é tão forte assim. Não é tão forte assim. Retomando, 3% das vendas acontecem no segundo contato, 5% das vendas acontecem no terceiro contato, 10% das vendas acontecem no quarto contato e 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 12º ou mais contatos. Como eu falei, mesmo que entra a resiliência. Isso, mesmo que essa pesquisa seja, entre aspas, fake, se essa American Sales Association não exista, eu acho que essas estatísticas são muito próximas da realidade, porque eu posso te falar, Zé, eu como gerente de vendas, diretor de vendas que fui em empresas dos mais diversos portos e segmentos, eu vivi isso na pele. Exato. Eu percebia isso, ou seja, empiricamente eu acho que esses números são certos, mas eu queria te ouvir um pouquinho e aí vamos bater bola sobre esse assunto. É muito interessante porque quando você fala da tua experiência, toda vez que eu fui um gestor de vendas, eu sempre tive o grande vendedor, os vendedores médios e os vendedores ruins. Eu nunca tive uma equipe com 5 vendedores brilhantes. Nunca. Por quê? Nunca consegui. Por quê? Aí você fala, poxa, eu trabalhei em diversas empresas, com diferentes tipos de produtos e serviços, com diferentes tipos de pessoas, profissionais mais gabaritados e menos gabaritados. Com um orçamento para contratar gente boa. Melhores faculdades, piores faculdades com orçamento. E sempre acontecia algo que não era homogêneo entre todos, né? Você tinha sempre o bom, o médio e os ruins. E aí você sempre fica tentando trocar os ruins, só que aí o bom começa a ser médio, aí aparece um cara melhor que ele. Nunca existe, tenho 5 vendedores bons. Eu acho que tem uma variável aí que não é necessariamente só a resiliência, eu não estou tirando a importância dela, que tem o tal do imponderável.
que é o tal do imponderável que eu estou querendo dizer? Pode acontecer que eu tenha uma fase em que, de fato, eu comecei a montar o meu funil de vendas e eu dei um baita de um azar de, apesar de ter resiliência, apesar de ir atrás do ICP certo, não sei o que lá, eu acabei jogando ali no meu funil de vendas potenciais clientes ruins. E aí eu tenho alguns exemplos, né? Hoje, a minha empresa tem algumas soluções de inteligência artificial para a parte de vendas, marketing e pós-vendas, e numa delas a gente acabou... Ó quem faz propaganda aí, turma, ó quem faz propaganda. Não estou vendendo nada não, estou usando tá o exemplo. Tá bom. A gente percebe que numa dada concessionária de veículos, o vendedor recebia os leads no WhatsApp e eram tantos leads que ele começava a responder e ele já esquecia à tarde dos leads que ele falou de manhã. Então esses leads acabavam ficando jogados. E esse cara vai comprar um carro. Se é daquele vendedor ou não, ele vai comprar. Aí a gente já começa a entender o porquê do follow-up. Até porque, vamos combinar, vamos falar de concessionário e vendedor de carro. Se eu recebi um lead por WhatsApp, a chance desse ser um cliente potencial quente é muito grande. É muito grande, porque ninguém vai ficar mandando WhatsApp para uma concessionária, estou interessado num carro, se a gente tem mais o que fazer da vida do que ficar caroçando, vamos dizer assim, né? Agora, olha que interessante. Nós solucionamos isso com solução de inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial não deixa o lead esfriar, ficar frio e perdido, mas né? O mesmo aconteceu para uma construtora incorporadora. Acontecia exatamente a mesma coisa. Os corretores, e aí já não estou falando de vendedor de carro, estou falando de corretor de imóvel, o cara ficava no WhatsApp dando follow-up e ele esquecia, e tinha possível cliente que ele esqueceu lá e nunca mais deu follow-up. Claro que isso já é um processo evolutivo do que era antigamente. Hoje o cara vai para o WhatsApp, ele responde, está na mão e tal. Mas é o mesmo ponto da resiliência e do follow-up. É impressionante, desculpe eu te cortar, mas é impressionante como o follow-up é muito pouco falado nas teorias mirabolantes de vendas, e ele é tão importante. E isso passa, e eu acho que tem por trás desse follow-up, tem duas coisas que são fundamentais na minha cabeça. Primeiro é você ter um processo muito bem desenhado e estruturado. Ou seja, qual é o ritmo e a frequência que você deve fazer follow-up? E isso varia muito de negócio para negócio. Exato. Porque para a venda de um carro, o ciclo de vendas ele é mais curto do que a venda de um imóvel, via de regra. Então o follow-up tem que ser num ritmo diferente da venda de um imóvel. Essa é a primeira questão, o processo de vendas. E a segunda, que eu acho que é fundamental as empresas terem, e por incrível que pareça, eu que circulo muito nesse mundo da consultoria de vendas, marketing, vendas e estratégia, eu vejo que tem muita empresa que ainda não tem sistema. Quer dizer, como que você estrutura follow-up se você não tem um bom sistema CRM? Porque o CRM é teu amigo nessa hora. Por quê? Porque se eu alimentei o CRM e já está pré-setado que para o meu modelo de negócio o meu follow-up tem que acontecer em 3 dias, o CRM automaticamente me traz um aviso para eu esquecer. Porque a chance da minha memória me trair é enorme. Olha que outro ponto interessante, Flávio, e eu tenho que falar. Você chegou no CRM por uma necessidade de automação do follow-up. Uhum. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que a empresa que vende o CRM, que vende o bot de atendimento, que vende a solução de automação, eles colocam o produto como a solução para o cara vender mais. E não é assim. Na verdade, você colocou um produto como uma forma de melhorar o processo de vendas. Exato. Que aí também é outra mistificação do mercado. Não, para eu ser um ótimo vendedor, uma empresa que venda, eu preciso de bot, eu preciso de automação, eu preciso de CRM, eu preciso de uma ferramenta de prospecção, eu preciso de um... Não, você pode até utilizar, e é melhor que você utilize. E ajuda, mas isso não te traz o sucesso. E também não é a panaceia, não é a solução total. Exatamente. Porque no final do dia, de novo, a gente precisa do ser humano. E o ser humano, ele precisa ter não só... Porque veja bem, uma outra coisa importante. Porque o meu fluxo de follow-up pelo ciclo de vendas, pelo histórico de vendas, é de 3 em 3 dias. Hipoteticamente falando.
Só que eu, como o líder da venda, o vendedor, que estou conversando com o Zé, eu posso ter a sensibilidade de falar, opa, pera um pouquinho, o Zé está mais quente, eu não posso esperar 3 dias, tenho que ligar amanhã de novo. Ou, pera um pouquinho, o Zé falou que a mulher dele está viajando e ele precisa conversar com a mulher dele, e eu aproveitei para falar, por sinal, tua mulher está viajando, legal, quando que ela volta? Ah, ela volta só daqui a uma semana. Adianta eu fazer o follow-up daqui a 3 dias? Não, pelo contrário, você vai ficar puto comigo, porque fala, porra, eu falei que eu precisava falar com a minha mulher, ela volta daqui a uma semana, eu falei para ele me ligou 2 dias depois. Então, essa sensibilidade da adaptação, essa flexibilidade que a equipe de vendas precisa ter é fundamental. Eu até acredito que quando a gente fala de produto simples e produto online, você consegue hoje vender com as tecnologias sem a participação de um ser humano. Eu tenho um cliente meu que ele chega a vender calcário através de um atendimento por IA. Então, o lead dele chega... Por sinal, um cliente que eu te indiquei, né? É isso aí. Aquele lá de nosso amigo, nosso amigo, isso aí. Ele, hoje, o atendimento... O amigo? Não vamos falar o nome, tá né? bom, vai, tá bom. Aliás, Efraim, se você quiser patrocinar a gente fala o nome da sua empresa. Um abraço, viu, Efraim? Mas então, voltando, a inteligência artificial, ela está falando com o lead, está fazendo a venda, e passa a informação para eles processarem a venda só. Então você já não tem o ser humano neste produto para esta venda. E vão existir produtos que vão passar por isso. Então acho que agora e mais no futuro, nós com certeza vamos ter produtos que vão ser vendidos automaticamente, ou por IA, ou por outros formatos. Mas de novo, desculpa, não é só esse produto. O nosso amigo Efraim tem outros produtos. Claro, e tanto é que por isso que tem tantas siglas. Porque antigamente só se falava em B2B ou B2C. E hoje você tem o M2C, ou seja, Machine B2C. Vamos lá, para quem não conhece, né? B2B, empresa vendendo para empresa. B2C, empresa vendendo para consumidor. Aí tem o tal do M2C, que é Machine to Consumer, ou seja, a máquina, que é o que você já está falando, eu, cliente, comprando diretamente na internet. Ou seja, vocês vão ver uma sopa de letrinhas dessas aí, não quero nem entrar nessa seara aqui. E aí, tudo isso que a gente está falando, para esse tipo de produto não vale, porque ele vai ser transformado, vai ser de forma diferente. Mas é uma venda transacional, vamos combinar? É isso aí. Não é uma venda complexa ou consultiva, né? Mas vamos pro basicão. Carro, casa, liga de metal, consultoria, roupa. Ah não, mas eu compro roupa pela internet. Sabonete. Eu tenho um cliente que é um fabricante de sabonete. E veja bem, ele não vende para nós consumidores finais. Ele tem mais uma sigla, B2B2C. Ele vende para o intermediário, sei lá, uma farmácia, um supermercado, que vai vender para você, para mim ou qualquer outra pessoa. Aí esse tipo de venda, por mais automatizada que ela possa ser, ela vai chegar numa barreira. E quando chegar nessa barreira, aparece o vendedor. E aí aparece o que a gente está falando, e voltando ao assunto, essa pesquisa é uma pesquisa que eu acho que sinaliza muito a realidade da resiliência de um vendedor. E aí a gente começa a diferenciar de quem está vendedor porque não tem outra opção, está vendedor porque vendedor ganha dinheiro, ou está vendedor porque entendeu que aquilo pode ser temporário para ele. É difícil ter resiliência nisso. Agora, quando você entende que você vai ser vendedor... É difícil lidar com o não, né? Mas você falou, certo, no podcast anterior que você vende desde 10 anos de idade. Eu não sei quando eu comecei a vender de verdade, mas eu me coloco como vendedor. Ah, mas você é dono de empresa? Eu sou vendedor. E eu tenho orgulho de falar que eu sou vendedor. Eu não acho que é pequeno, eu não acho que é uma coisa que, você é formado, tem MBA, vai falar... Não deu certo em nada, virou vendedor, né? Não. Deu errado em tudo, virou vendedor. Eu acho que vendedor é uma arte. Você ser vendedor é bom para a tua vida. A gente vende no relacionamento. A gente vende para o pai e para a mãe. Eu costumo dizer, Zé, isso eu falo para os nossos clientes o tempo inteiro, né? Que só tem 2 momentos na vida que nós, seres humanos, nós estamos vendendo. Quando a gente está meditando ou a gente está dormindo. Porque na hora em que eu estou, por exemplo, conversando com a minha mulher e decidindo se a gente vai jantar num restaurante japonês ou numa pizzaria, você tem que vender. Eu tenho que vender a minha ideia para ela vender dela para mim, de alguma forma a gente vai chegar num denominador comum. Ou seja, qualquer relacionamento entre 2 pessoas ou mais tem um processo de vendas. Ou seja, todo mundo no fundo é vendedor.
Claro que algumas pessoas podem ter mais habilidades, mais aptidão, até curtir mais esse processo, No nosso caso, principalmente profissionalmente falando, mas no dia a dia todo mundo está vendo o tempo inteiro. E aí, nesse ponto, você já começa a ver a resiliência. E vamos levar para o futebol, que todo mundo conhece? Vamos falar a Você não conhece, diferença tem chonga de futebol, Não, né? tem. Vamos falar a diferença do Cristiano Ronaldo e do Messi. Quem é o talento? É o Messi, claro. Só que o Cristiano Ronaldo é metódico, tem uma máquina resiliência de- absurda. Está fazendo ginástica, está treinando, tal. Quem é melhor? Não sei. Mas os dois são brilhantes. Agora, se ele não fosse assim resiliente, o Cristiano Ronaldo, ele não teria chegado onde ele chegou. Exatamente. E o Messi, talvez, não sendo tão resiliente, chegou. Por quê? Porque ele tem talento. Talento. Só que em venda, hoje em dia, o talento é muito pequeno. E não é suficiente. Exato, é muito pequeno. Eu sou talentoso. Eu tenho amigos que são grandes vendedores. Luizão, se você estiver assistindo, um grande abraço. É um exemplo de um grande vendedor. Mas o talento chega num momento que ele não vai mais. E aí entra a resiliência. Aí entra aquela vontade, aquele last mile. Eu tenho que correr mais, eu tenho que fazer mais um follow-up, eu tenho que mandar mais uma informação, eu tenho que mandar mais um conteúdo pro cara, eu tenho que fazer alguma coisa até essa relação. Mas deixa eu trazer uma história de talento que é sensacional. Depois a gente volta para a resiliência, que eu acho que é super importante, Zé. Eu vou abrir esse vinho, que eu já estava achando que ele está há muito tempo aqui. Mas, por favor, obrigado. Por sinal, Simone Bira, Empório Vinho do Sul, nossos fornecedores de vinho que fazem a curadoria. Muito obrigado, vamos experimentar. Esse vinho é um vinho interessante, da Fopa Ambrose, que você e eu estamos juntos, lá na Serra Gaúcha, em Garibaldi, né? Isso, Garibaldi. Vai abrindo aí, mas eu vou contar a história, essa história que é muito interessante, daqui a pouco a gente toma o vinho e fala um pouquinho desse vinho. Eu vou usar o abridor do Flávio Le Creuset, tomara que eu acerte. Não põe tanto a dona rolha para você poder usar a alavanca, tá, Zé? Eu vou te ensinar. Vamos falar de vendas. Vamos lá. Essa história é sensacional. Eu acho que já comentei em outros podcasts que eu comecei a vender 10 anos, quando eu tinha 10 anos, não há 10 anos, quando eu tinha 10 anos, porque a minha avó tinha uma loja de presentes. Quando você tinha 10 anos, você já era velho. E você já tinha uns 40 anos quando eu tinha 10 anos, é impressionante isso. Mas vamos lá. Minha avó tinha essa loja de presentes e eu todo ano ia na época do Natal ajudar a vender. E uma vez eu me deparei que minha avó era uma vendedora nata, capacidade. O talento que ela tinha para vender, falando em talento, era sensacional. Eu lembro que uma vez uma cliente entrou na loja querendo comprar castiçal. E ela não tinha castiçal. Ela não tinha, aprendeu, Zé, parabéns. Ela não tinha castiçal. O que ela fez para resolver o problema da cliente? Ela pegou 3 vasos solitários, enfiou uma vela em cima do vaso solitário, E virou castiçal. vendeu como castiçal, falou, nesse castiçal é flexível que você pode pôr uma flor. E vendeu. Quer dizer, é uma coisa assim, entre aspas, de outro mundo, essa questão do talento. Mas como você falou, nem sempre o talento é suficiente. Porque o timing da venda do teu cliente, o timing do processo de compra do teu cliente pode ser outro. E se você não tiver resiliência, não vai. Mas vamos falar um pouquinho de vinho, daqui a pouco a gente volta a falar de vendas. Então, olha só, vamos lá. Como eu disse em outros podcasts, a gente não faz aquela experimentação, porque eu não gosto dessas frescuras animais, de ficar fazendo assim e tal. Então a gente coloca a prova e fala para você o que a gente está sentindo. Eu faço. O Flávio é mais afrescalhado, né, do que eu. Eu faço, e ó, tá bom. Ó, deixa eu falar um pouquinho desse vinho só para todo mundo saber. Vai falar da vinícola, que o pessoal é muito bom. Fopa Ambrose, é super interessante, é uma vinícola jovem, 2 rapazes donos, tem 30 anos, 32 no máximo, são super criativos, vivem esse mundo do vinho há muitos e muitos anos, tanto é que eles já trabalharam em Moët Chandon, em retais, no Brasil e fora do Brasil. Esse aqui chama-se Fopa Ambrose, essa vinícola é sensacional. Essa é uma casta interessante, que é uma uva chamada Touriga Nacional, que é uma uva típica portuguesa, mas que se adaptou muito bem no Brasil, né? É um vinho safra 2022, o terroir é a Serra do Sudeste. Safra uma dica para vocês, safra 2022 para vinho no Brasil é uma das melhores safras da história. Então, junto com a 2020 e 2022 são sensacionais. Se vocês forem comprar vinho brasileiro, 2020 ou 2022, podem ir sem medo, que são safras que os vinhos ficaram muito bons. E esses rapazes aqui são muito bons. Eles têm uma alquimia na construção, na verdade, na construção de como será o vinho. Né? Antes até do enólogo pensar, eles já vão pensar
Como é que vai ser a uva junto com a outra ou não, ou só essa uva Ou nesse terroir? Se vai amadurecer em barril de carvalho, se vai ser um carvalho americano, francês, ou parte de um, parte de outro, ou se vai ser em tonel de aço com chibres e assim por diante. Né? Eles são realmente muito Porque, criativos. gente, tem duas formas de fazer vinho, tá? Quer dizer, tem duas, não, tem várias formas, mas tem produtores que eles vão fazendo vinho e vão vendo o que dá. Então, deixa eu deixar esse vinho aqui na barrica 6 meses. Aí ele vai lá, prova e fala, não tá bom, vou deixar mais 6 e vou vender ele com 12. E acontece isso, é Deixa eu normal. mais um pouquinho de outro aqui para fazer um corte ou um ajuste. Mas esses rapazes, eles pensam desde o início como vai ser. Tanto é que tem alguns vinhos deles super interessantes, não sei se já tomou algum deles, em que eles fazem, porque quando a gente vai fazer o corte, né, ou seja, a mistura de 2 vinhos, normalmente a grande maioria dos vendedores os produtores fazem o quê? Produz um vinho numa barrica ou num tanque, produz o outro, aí mistura e acerta. Agora, eles já têm vinhos que eles fazem que é o que a gente chama de cofermentação. Ou seja, eles já produzem o vinho nas proporções que vai ficar o corte no mesmo tanque. Ou seja, se der errado, perdeu tudo. Exato. Então tem um estudo, uma alquimia importante nessa história. E Né? alto risco. E alto risco. É. Mas também quando fica sem Mas é a vida, né? Quanto mais risco, mais oportunidade boa você pode Não ter. tenha dúvida, não tenha dúvida. Belo vinho, hein, Zé? Ó, pessoal, Nariz depois bom. vocês podem provar aqui, tá? E quem quiser comprar esse vinho ou outros vinhos nacionais, realmente o Bira e a Simone da Vinho do Sul são craques, eles fazem uma busca sensacional, uma curadoria sensacional. Vamos deixar aqui no link da descrição o WhatsApp do Bira, quem quiser, é só mandar uma mensagem. Isso Fala que foi do Vendas Velhos e Vinhos, que chegou o número, que ele vai ter a referência e quem sabe ele te dá alguma lambujinha de desconto ainda para uma primeira compra. Se tem um cara bom de negócio em vinho, é o Bira. Mas então, vamos voltar pra Já falamos velha. de vinho, tá bom o vinho, molhou a garganta, ótimo, mas bom. vamos voltar a falar de venda. E vamos retomar o assunto resiliência, que eu acho que é um assunto extremamente importante, porque, como mostrou ali de novo a pesquisa, mesmo que ela não seja precisa, o que acontecia com as tuas equipes, não sei, mas provavelmente acontecia porque acontecia com as minhas equipes, é exatamente isso. Eu pegava um vendedor que quando eu começava a comprar, e aquele lead lá, aquele prospect, não sei o que lá, é verdade. Porque, o que acontece? E esse é o grande drama do sistema de CRM, muitas vezes, quando uma empresa vai implantar o sistema CRM. Porque a equipe de vendas, via de regra, acha que aquilo ali veio para controlar eles. E quando a equipe de vendas, isso não é bem vendido internamente, dizendo que o objetivo não é controlar, o objetivo é ajudar, eles começam a pegar resistência e começam a tratar o sistema como inimigo. E eu acho que o grande segredo da história é fazer no momento da implementação a venda interna, mostrando que é um sistema que veio para ajudar a você não esquecer. Porque já aconteceu comigo, já te passo, Zé, de eu falar com um potencial cliente e falar, Flávio, super legal que você está me falando, não sei o que lá, só que eu preciso disso daqui a 6 meses. Qual é a chance de daqui a 6 meses a minha memória me lembrar que está na hora de ligar para o Zé? Praticamente zero. Ou eu tenho que ter uma organização muito boa, eu me agendo no meu computador, porque se eu escrever no caderninho, vou virar as páginas, vai passar. Ou eu preciso ter um sistema. Então, ter processo, seja ele automatizado para o sistema, ou um processo que você se organize, que seja no papel, ou na tua agenda telefone, agenda de calendário, que você anota daqui a 6 meses ligar para o Zé, é fundamental. Porque senão você esquece. E a resiliência entra aí no seguinte, você está falando com 3 prospects, um falou que vai falar com você daqui 2 semanas, só que nessas 2 semanas entraram outros prospects, um negócio maior, outro negócio menor, e é natural que você esqueça, é natural que você não dê importância. E aí vai uma dica que eu faço há muitos anos. Eu tenho o meu controle diário das tarefas que eu tenho que fazer, e eu sempre começo com as mais chatas. Isso a gente aprendeu no mercado financeiro, né, Zé? Caderninho e vira a página, né? É duro, porque assim, o natural do ser humano é a zona de conforto. É lógico. Então ele vai fazer o quê? Mais Ele tem uma gostoso. lista de 10, eu vou no mais fácil. E eu vou deixando mais difícil para depois. O que acontece? O depois atrasa e você joga para amanhã. E quando você Só vai que ver, você amanhã vai ser depois de novo. Você vai empurrando com a Aí vai. barriga. E aquele follow-up que você tinha que fazer há 3 dias, você vai fazer depois de 1 semana. Aí você perdeu a hora. E pode ter perdido o timing. Então, E esse processo é interessante, né, Zé? Vamos recuperar ele um pouquinho, porque você e eu conversamos no mercado financeiro. Por coincidência, né? A gente se conhece há mais de 30 anos, a gente se conheceu na faculdade, e você e eu acabamos enveredando no mercado financeiro, mas depois acabamos indo para outros saindo mercados. do mercado financeiro.
Mas no mercado financeiro... Por isso que a gente é pobre. Mas a gente aprendeu isso, que a gente tinha um caderninho que a gente anotava tudo que a gente estava fazendo naquele dia, as pendências, e todo dia você virava a página e repassava a tendência. O que é uma prática interessante. Por quê? Porque na hora que eu me obrigo a virar a página, a repassar a pendência, eu reavivo a memória e repriorizo. Exato. E aí você não deixar a coisa ficar velha. E essa dica que você deu, eu acho que realmente é uma dica de ouro, por mais que você fale, puta, mas é ligar pro Zé, o cara é chato pra burro, começa por ele, porque você está fresco, você está com energia e você tira da frente. Isso. E eu vou te falar que quando você acostuma a fazer isso, a satisfação que você tem em se livrar do problema chato é muito maior do que se você deixasse o problema chato para o final do dia. E aí entra o seguinte, poxa, se eu tenho que fazer follow-up e eu preciso ter resiliência, deixa eu fazer os piores sempre. Claro. Os piores sempre. Nunca você vai ter problema se você fizer isso. E claramente, por essa pesquisa sendo verdadeira ou não, acho que ela é muito próxima da realidade, só de você ser um bom follow-upper já te coloca numa vantagem enorme frente aos outros vendedores ou outros fornecedores de produtos iguais. Ou seja, fica a dica para você que mexe com vendas, se você não tem esse hábito de fazer, tenha follow-up, tenha. Mas também é importante o seguinte, né, Zé? Porque a gente fala resiliência, eu já contei essa história, não hoje, mas já contei em outros episódios, que eu tenho um cliente que eu fiz 16 follow-ups até fechar o contrato com ele. A gente também tem que tomar cuidado, e essa habilidade que o vendedor precisa ter, de ler os sinais. Por quê? Porque não é todo cliente que você vai fazer 16 follow-ups e vai vender. Tem cliente que vai fazer 50 follow-ups e não vai vender. Então, como que você cria as suas técnicas, a tua habilidade de ler o sinal dizendo o seguinte, esse é um follow-up que tem chance de trazer frutos ou eu estou acendendo vela? Vale a pena o follow-up ou encerrar? Isso a gente aprende como? Experiência. Não tem jeito. Porque é o ser humano do outro lado. E o ser humano, gente, dá sinais. O ser humano gosta de falar, o ser humano dá sinais e ele gosta de ser bem tratado. Então, se você tiver gentileza, se você tiver empatia, se você for uma pessoa dócil na conversa com o cliente, a sua chance dele sinalizar mais para você sobre que vai comprar ou não vai comprar começa a ficar maior. E você tendo esse sinal, você consegue vender ou não. Antes da gente terminar, Zé, eu sei que a gente está chegando no finalzinho, mas eu acho que eu queria deixar uma última mensagem aqui para as pessoas não acharem que nós somos super-homens. Tá? O que eu estou querendo dizer? Não é porque a gente tem toda essa experiência, a gente está falando tudo sobre isso, significa que a gente vende sempre. Muito pelo contrário. Tem um monte de leads que eu sigo, que eu acho que os sinais me dizem que eu vou vender, e eu faço os 16 follow-ups e eu não vendo. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com o fracasso, porque o fracasso faz parte da nossa profissão. Isso é um bom ponto, Flávio, porque assim, da mesma forma que eu venho aqui, eu falo que tem vários magos que ficam vendendo metodologias e tudo mais, não é para vocês acharem que eu estou certo 100% não. Aqui a gente está trazendo para todos vocês a nossa experiência de muitos anos em vendas para tentar melhorar um pouco a vida de vocês e fazer com que a vida de vocês em vendas fique um pouco mais suave, um pouco mais gostosa e um pouco mais prazerosa, sem precisar seguir tanto método. E inclusive também ter um conforto de falar, puxa vida, não é só comigo que acontece. Exato. Né? Porque o vendedor, por natureza do vendedor, via de regra, tem medo da rejeição. A gente tem medo do não faz mal, nos dói na alma. Enfim, Zé, eu acho que estamos chegando no final do nosso podcast e eu queria primeiro, de novo, mais uma vez, agradecer aqui essa nossa parceria, é um prazer esse nosso bate-papo. Estamos juntos. Estamos juntos, vamos ainda falar de muitas outras coisas. Quem ainda não curtiu, curte aqui no... turma, curte, ativa o sininho, segue a gente, compartilha, comenta, porque a gente quer interagir com cada um de vocês, tá bom, pessoal? Saúde! Saúde! Obrigado, até a próxima, valeu, saúde, Zé! Tchau!